A Toyota sempre foi uma marca associada ao automobilismo, seja pelos carros de rally, pela atrapalhada equipe de Fórmula 1 ou pelo domínio em Le Mans. Os japoneses sempre buscaram o topo do pódio, e por várias vezes ele foi conquistado. Nos anos 90 em especial, um modelo explorou um buraco no regulamento, e isso foi o suficiente para criar uma lenda. Vamos relembrar um pouco como foi a história do GT1 e o que ele conseguiu conquistar na lendária corrida francesa. Em 1994, o lendário Grupo C foi extinto pela FIA. Reunido na categoria estavam alguns dos protótipos mais incríveis já produzidos. Carros como o Jaguar XJR-12, o Mazda 787B e o Porsche 962C são lembrados até hoje pelo design e pela sua espetacular velocidade. Com o fim do grupo, a Toyota mudou seus planos iniciais e passou a focar o trabalho em dois carros. Um deles foi o Supra LM e o outro era um carro modificado para atender a regra que pedia um determinado número de carros de rua produzidos para homologação. O modelo de corrida foi baseado no Toyota MR2 e ficou conhecido como Sard MC8R. Com o bom desempenho do Supra em 1995 e do MC8R em 1996, a montadora decidiu pular as 24 horas de Le Mans de 1997 para desenvolver um carro GT para a edição de 98. No braço europeu da Toyota, a Toyota Team Europe, ou TTE, ficou encarregada de desenvolver o novo modelo. Em parceria com a Dallara, a empresa tinha tempo para pesquisar as rivais, e com isso percebeu que as concorrentes exploravam brechas no regulamento para produzir carros que não eram exatamente carros GT. O Mercedes-Benz CLK GTR e o Porsche 911 GT1 dominavam a classe, explorando brechas no regulamento para poder correr na classe GT. Produzir um carro do zero dá trabalho, e as regras facilitavam a inscrição. Na verdade, a TTE percebeu que não era necessário fazer muito. A montadora produzia um carro de rua para homologação praticamente idêntico ao carro produzido para as 24 horas, com exceção de alguns detalhes, como a suspensão mais alta, catalisadores e o interior que remetia a um carro esporte de rua. Mas o GT1 não enganava ninguém. Não havia como olhar para ele e não ver um protótipo. Em 1998, a Toyota encontrou uma brecha interessante no regulamento. A montadora percebeu que para inscrever o modelo na categoria GT1 era necessário produzir apenas um carro legalizado para as ruas. Isso seria suficiente para dizer que o carro de competição era baseado em um automóvel de rua. Para melhorar a situação, o carro produzido para homologação sequer precisava ser vendido. Bastava ele existir que o modelo seria aprovado. Isso permitia, por exemplo, que o interior não precisasse de facilidades e luxos que um carro comercial veria. O único requisito para autorização era de que o carro precisava ter um compartimento de bagagem grande o bastante para carregar uma valise. Simples assim. Os japoneses não foram os únicos a notar a brecha. A Mercedes, por exemplo, reservou um espaço em uma área não usada dentro da carroceria de seu modelo CLK GTR para funcionar de porta-bagagem. O truque funcionava, e era nesses moldes que as outras marcas produziam seus carros. A Toyota, por sua vez, radicalizou com o truque. A montadora alegou aos inspetores do Automobile Club West que, embora não houvesse um espaço em especial para servir de porta-bagagem, o próprio tanque de combustível poderia ser interpretado como sendo um espaço grande o bastante para caber uma valise. Os fiscais que organizavam as 24 horas de Le Mans ficaram confusos, mas aceitaram a bizarra ideia, e dali em diante a TTE passou a trabalhar no layout do GT1. A empresa projetou e fabricou o chassi e a carroceria super leve, feita toda em fibra de carbono. A Toyota, por sua vez, forneceu uma versão bastante atualizada dos motores usados antigamente no Grupo C, o R36V 3.6 litros Turbo V8. Ele era um Turbo V8 biturbo de 3 litros e 600 cavalos de potência. Com 6.000 RPM declarados, ele era ligado a uma caixa de câmbio manual de 6 marchas e fazia de 0 a 100 em 3,6 segundos, com a sua velocidade máxima de ótimos 365 km/h. A divisão europeia também produziu os dois únicos carros de estrada GT1 necessários para a homologação. Pintados de vermelho, eles foram enviados, um para um museu no Japão e outro para a sede da Toyota Motorsport GmbH em Colônia, na Alemanha. O interessante dessa história é que a montadora nega a existência de dois GT1s de rua. Segundo a empresa, apenas um foi construído, negando a existência do carro no museu no Japão. Há quem diga que um dos modelos existentes seja simplesmente um dos carros de corrida sem os adesivos, mas toda a história sobre a existência do segundo carro de rua virou uma lenda particular da montadora.
Os carros apareceram pela primeira vez nos testes oficiais para a edição de 1998 das 24 Horas de Le Mans, em maio. 3 GT1s foram testados e fizeram o segundo, quinto e 10º melhores tempos. No qualifying, por sua vez, eles se classificaram em segundo, sétimo e oitavo. Dentre os pilotos contratados pela Toyota, vale destacar a presença de Thierry Boutsen, Martin Brundle, Ukio Katayama e Keiichi Tsuchiya, o famoso rei do drift japonês. Na corrida, o carro 28 de Brundle, Emmanuel Collat e Eric Helary sofreu um acidente e abandonou. Os dois que sobraram permaneceram entre os 10 primeiros durante toda a prova, mas nas horas finais, o carro número 29 de Boutsen, Ralf Kelleners e Geoff Lees teve uma quebra na caixa de câmbio justamente quando disputava a liderança. O carro número 27 de Katayama, Tsuchiya e Toshio Suzuki foi o único a cruzar a linha de chegada, apenas na 9ª posição. Toda a história das montadoras burlando regras, somado ao sucesso da classe GT1 contra os protótipos, fez com que a ACO e a FIA mudassem o regulamento para a classe GT, exigindo mais carros para a homologação dos modelos inscritos. Dessa forma, tanto a Toyota quanto as outras empresas precisaram alterar seus carros. A Toyota seguiu a Mercedes e migrou para a classe GTP, com o GT1 adaptado para as novas regras. Ao contrário dos alemães, o carro japonês já era próximo do novo regulamento, então não foram necessárias muitas alterações para fazer do modelo um protótipo GTP. Depois de modificado, a Toyota levou o carro para uma grande quantidade de testes, e na sessão oficial de Le Mans, a montadora levou novamente 3 carros para a pista. Os modelos repetiram a boa performance do ano anterior e fizeram o primeiro, terceiro e quinto melhores tempos no geral. No qualifying, o desempenho melhorou e os carros vermelhos fizeram o primeiro, segundo e oitavo tempos. Os pilotos pouco mudaram. Helary foi substituído por Vincenzo Sospiri e Lees foi trocado por Alan McNish. Durante a prova, os Toyotas disputaram a liderança com os carros da BMW e Mercedes, e o forte ritmo acabou complicando os planos da equipe. Os pilotos sofreram com maior consumo de combustível, que girava em torno de 1 a 2 voltas por stint a menos do que os BMW. Os pneus Michelin também tiveram problemas logo no início da prova, causados pelo cascalho afiado jogado na pista por outros carros. Devido ao design, os pneus furados causaram um estrago considerável nos carros, e o GT1 número 1 de Brundle precisou abandonar a prova. Lá pelo meio do evento, o GT1 número 2 de Boutsen também teve um pneu furado e também bateu, destruindo o carro. Após o acidente, Boutsen anunciou sua aposentadoria como piloto. A Toyota permaneceu na prova apenas com o carro número 3 de Katayama, Tsuchiya e Suzuki. As Mercedes já haviam abandonado devido ao famoso acidente onde seus carros simplesmente saíram voando nas retas. A Audi já havia perdido 2 de seus 4 carros, e a Nissan contava apenas com seu carro mais antigo. Naquela altura, apenas a BMW e a Panoz permaneciam na prova sem grandes problemas. Na última hora da corrida, o GT1 restante disputava a vitória contra um carro da BMW, quando teve um furo de pneu. Sem mais o que fazer, Katayama precisou andar devagar até os pits para fazer a troca dos pneus, e isso acabou tirando a possibilidade de luta pela vitória da equipe. No fim das contas, o GT1 chegou em segundo na classificação geral, uma volta atrás do BMW. Em compensação, terminou em primeiro na categoria GTP, sendo que apenas o carro da Toyota sobreviveu para contar a história. Após as corridas de Le Mans, o modelo GT1 correu apenas os 1000 km de Le Mans Fuji de 1999. Embora não contasse com as equipes europeias, a Toyota ainda enfrentou a Nissan, que disputou a prova com seu R391. O desempenho dessa vez ficou abaixo do esperado, e o carro pilotado novamente por Katayama, Tsuchiya e Suzuki terminou em segundo, uma volta atrás da Nissan. Novamente, como consolação, a marca venceu na categoria LM GTP, o que valia como entrada automática para as 24 horas de Le Mans de 2000. A montadora descontinuou o projeto GT1 e a TTE passou a liderar a equipe Toyota na Fórmula 1. Com isso, a marca encerrava sua história na competição e só voltaria ao circuito de La Sarthe em 2012 com o TS030 Hybrid LMP1. Se você gostou do vídeo, dê o like, ele é muito importante. Se você não é inscrito e quer conhecer mais sobre Fórmula 1, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou críticas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!